Mais de 4 milhões de estudantes realizaram o primeiro dia de provas do Enem. O tema da redação foi Desafios da Valorização da Herança Africana no Brasil. Assunto que no mês da consciência negra repercutiu na Câmara Municipal e levou os vereadores à tribuna. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente, primeiro exaltar e cumprimentar os organizadores, do Exame Nacional do Ensino Médio, que mais uma vez acertam no tema da redação. Ao longo da história, os temas propostos, eles sempre tiveram um olhar atento para os desafios da sociedade brasileira, a concentração de renda, a questão da inclusão da pessoa com deficiência, as questões que dizem respeito à dignidade humana, ao reconhecimento das questões que envolvem o trabalho, a violência contra a mulher e, dessa vez, os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ser relator de uma comissão de estudos nessa casa, depois acompanhei também, por algumas vezes, os projetos junto à ETEC Bento Quirino, onde sou professor, em particular da Lei 10.639, de 2003, que estabeleceu a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira no currículo. E tanto no desenvolvimento desse projeto na escola, como tendo sido relator nessa casa, nós percebemos a complexidade desse tema, partindo da própria questão cultural, da história, que não deve ser tratada só no campo das disciplinas de humanas, inclusive, porque há uma contribuição que vai muito além na arquitetura, nas técnicas. Eu quero parabenizar os organizadores do Enem, da prova do Enem, do Exame Nacional, que trouxe o tema da redação de ontem, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Esse é um tema muito caro para nós. Dizer que trazer um tema como esse, ele nos remete a debater o quanto os municípios no Brasil ainda não têm garantido a execução de uma lei federal que é avançar na educação antirracista no currículo escolar. Aqui na cidade de Campinas, esse ano, a Secretaria Municipal colocou esse tema como sendo um tema central, mas ainda a gente verifica muita dificuldade, principalmente dos educadores, de poder pautar esse tema na sua totalidade. Nós não queremos que esse tema, que a pauta da educação antirracista, só venha estar localizada nas áreas de humanas. A gente tem que ver ela ser representada em todo o currículo escolar. Quero parabenizar o Enem, eu acho que foi valoroso, foi muito oportuno, inclusive para a gente debater a pauta da dicotomia cultural, o que é cultura para rico, o que é cultura para pobre. Saudar a realização do Enem, importante prova que ocorre no nosso país, que já há algum tempo ganhou uma importância ainda maior por ser uma porta de acesso às universidades públicas, a bolsas nas universidades privadas, tanto através do SISU como através do ProUni. E nós tivemos um crescimento grande na participação de estudantes no Brasil, mais de 10%, 94% participaram esse ano dos estudantes concluintes, é um aumento significativo, em 2023 foi 58%. Nós sabemos que durante o governo Bolsonaro, essa prova, esse programa foi sucateado, foi esvaziado, e é muito importante que, após a retomada de um governo democrático, popular, a gente possa fortalecer de novo o Enem, um tema super relevante, como a vereadora Kida aqui já trouxe bastante, a valorização da herança africana no nosso país, os desafios
dessa valorização e, além disso, a retomada, o fortalecimento desse programa de acesso e de democratização ao ensino superior. Mas é importante deixar aqui um registro. Infelizmente, a cidade de Campinas não aderiu ao passe livre no Enem. Muitas cidades brasileiras resolveram dar passe livre, principalmente porque um dos índices que chegaram à conclusão sobre evasão foi a falta de apoio, de dificuldades financeiras de chegar até o local da prova, dada a realidade de vulnerabilidade de milhares, de milhões de jovens no nosso país. Nós iniciamos o mês de novembro, um mês que nós celebramos o mês da consciência negra, um mês para refletir e celebrar a cultura e o povo negro da cidade de Campinas, mas também de todo o país. E quero aqui relembrar, assim como os vereadores que me antecederam, sobre a redação do Enem, que foi aplicada no dia de ontem em todo o Brasil e convidou milhares de estudantes a refletir sobre os desafios da valorização da herança africana no nosso país. E o que é essa herança africana? A herança cultural que reflete tantos costumes e manifestações artísticas brasileiras, como a capoeira, o samba, o rap, o funk, a herança política, como de importantes insurgências negras contra o sistema escravagista que dominou o Brasil por quase 400 anos e também na luta antirracista, que até hoje é a tônica da participação negra na política. Saúdo o Ministério da Educação e o INEP por promover essa reflexão no dia de ontem, no mês da consciência negra. Saúdo também pelo aumento expressivo da participação dos estudantes brasileiros nessa prova após vários anos de queda. Os vereadores de Campinas também subiram à tribuna para exaltar a Semana do Negócio e Empreendedorismo de Campinas. Falaram sobre segurança pública, reforma tributária e um protesto contra o leilão de escolas de São Paulo. Absurdo que o governador entregue as nossas escolas na mão de empresas que fazem gestão, inclusive gestões que estão respondendo a processos por corrupção, enfim, e que que haja da violência contra os estudantes que estão exercendo o seu direito de protesto. Também quero comentar aqui e protestar contra a rejeição que a Câmara Federal fez em relação a uma emenda que o PSOL, a bancada do PSOL, apresentou durante a tramitação da reforma tributária, que foi uma emenda que coloca, com anos de atraso, faz uma justiça. Na verdade, a Constituição Federal de 88 determinou que a gente tivesse a taxação das grandes fortunas no Brasil. E, 36 anos depois, essa taxação não foi conduzida, não foi regulamentada, e o pessoal apresentou uma emenda durante a reforma tributária para taxar as grandes fortunas. Vejam, o que a proposta do pessoal era que fortunas de 10 milhões a 40 milhões tivessem uma alíquota de 0,5%. De 40 milhões a 80 milhões, de 1%. E de mais de 80 milhões, 1,5%. Na verdade, é uma alíquota baixa, perto do montante de riqueza que nós estamos falando. No mundo em que a desigualdade social se coloca cada vez mais gritante, com amplas repercussões na sociedade, com aumento da pobreza, piora das condições de trabalho e vida, com aumento da violência social, seria fundamental que o Brasil corrigisse essa injustiça histórica. Hoje eu quero fazer um agradecimento especial, não posso me furtar desse agradecimento, e também a sensibilidade da nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, a Adriana Flose, pelo evento Trend Build, organizado pela Intercoif Brasil, que foi inserido na Semana de Negócios e Empreendedorismo, que é o que nós estimulamos. Foi um evento organizado juntamente com essa secretaria e também com a ASIC, que é a Associação Comercial, porque é um evento, uma das qualidades do nosso mandato é justamente o incentivo
ao micro e pequeno empreendedor. E nós tivemos a felicidade de estar lá com ela, onde nós sentamos por várias vezes e conseguimos inserir, trazer para Campinas esse evento, que foi o Trend Built, que é a Intercorf Brasil, que é um evento de creditação internacional, voltado aos empreendedores do segmento da área da beleza e também os donos dos maiores salões de beleza de Campinas. E lá, Campinas pôde ver a pujança que é o segmento da área da beleza. Nós tivemos lá o local lotado com mais de 400 profissionais da área da beleza e empresários. Foi um evento que impactou todo o segmento da área da beleza. Primeiramente, uma PEC da segurança pública é importante, super importante. Mas, para ter essa PEC, na verdade, entre a teoria e a prática, entre o conhecimento efetivo daquilo que está sendo colocado, é impressionante como a gente vê as pessoas que estavam lá colocando isso. Infelizmente, a pessoa que está liderando, infelizmente, o nosso país, acusado, julgado, condenado, preso, cumpriu pena, está lá falando sobre segurança pública da sua vida, cidadão. O que você deve ou não fazer na sua vida. Ao mesmo tempo, temos um ministro da Segurança Pública e Justiça que não entende de segurança. De justiça também tenho minhas dúvidas. Foi o mesmo que liberou a Dilma, né, lá, alguns anos atrás, né, deixou ela ter a elegibilidade. Ao mesmo tempo, também é uma pessoa que apoiou muito a audiência de custódia, que hoje é um prejuízo para a nossa sociedade. O STF, ao mesmo tempo, né, no tempo dele lá, não podia, até hoje não pode, viu, Edivaldo? Não pode subir, a polícia militar não pode subir, as polícias civil não podem subir nos morros do Rio de Janeiro. Lá está virando, na verdade, um bunker de traficante, de gente do PCC, Comando Vermelho e outros mais. E quando a gente vê tudo isso acontecendo, eu falo que é importante que tenha legitimidade as pessoas que estão fazendo isso, autoridade, moral, que tenham realmente vergonha e condições de falar sobre o assunto de segurança pública. Se for só para manter uma política ideológica, uma política, né, e principalmente, infelizmente, uma polícia doutrinada e também ideológica, como é o caso de Cuba ou da Venezuela, eu acho que não é esse o caminho, e a gente fica realmente indignado.